Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, é um privilégio estar aqui juntamente com os irmãos, pastor Rafael, pastora Marie, os demais pastores que conheci ali um pouquinho. Que privilégio enorme conhecer mais um povo que vai morar no céu. Quem é que vai morar no céu aqui? Esse é o nosso maior objetivo. Viver uma vida aqui por viver não faz sentido algum, mas gastar toda a nossa vida em prol ao reino dos céus faz todo sentido. Nós estamos aqui num tempo profético, um tempo onde o Senhor já manifestou a presença dele aqui nesse lugar. Desde quando eu cheguei, a presença do Senhor é notória, que é nítida. E eu sei que o Senhor vai falar mais ao seu coração. O Senhor, Ele é tão gracioso que Ele usa da graça dEle, da bondade dEle, para usar um mineirinho, para falar com vocês hoje. Mas não é sobre a minha identidade, personalidade, mas é sobre o poder de Deus que opera de uma maneira extraordinária. Estou tentando fingir aqui um costume, fingir que não estou nervoso. Graças a Deus chegou uma água. Deus é fiel. Eu sou o pastor Neto. Eu estou pastoreando a igreja Família da Fé Pai Querer lá em Valinhos. Sou pai de 3 filhos. Pedro está solteiro, mandou avisar a igreja, se tiver alguém aí. Tem 15 anos, mas ele já está orando. Ele está assim: pai, e aquela? Posso orar? Fala: filho, calma. Aí eu vou pregar fora, ele fala: pai, avisa lá. Quem sabe a preparada não está lá. Não sei o que Deus está acelerando demais a vida dele. Tem o Lucas, que o sonho dele é ser jogador de futebol. Quem sabe, estou orando. Quem sabe Deus abre a porta para ele. E a Maria, que o primeiro namorado vai ser sacrifício. Vai ser entregue em sacrifício. Então, se alguém olhar e saiba que vai ser o primeiro entregue em sacrifício vivo ao Senhor. Mas que privilégio estar aqui nessa noite e sentir a liberdade no Espírito. Faço-me acompanhado aqui do Netão. Se um neto já incomoda, 2 netos incomoda muito mais. Só que o neto, ele é o meu companheiro, ao qual ele vai estar depois lá no final do culto. Eu quero aqui apresentar alguns materiais que a gente traz. Esse é da minha esposa, 21 escolhidas, um devocional para mulheres. Tem falando a respeito de 21 escolhidas. Pastora Maria vai estar conosco lá no retiro de mulheres. Vai ser um tempo precioso. E a minha esposa falou: olha, ela vai estar conosco. Eu falei: você não me conta? Eu precisava saber dessas coisas. O pastor da igreja tem que saber, não tem? Mas a mulher parece que manda mais do que os homens na igreja. Eu não sei o que está acontecendo. Mas você que é mulher, tem um devocional, uma palavra diretiva para você. Também tem um devocional que o Senhor me concedeu na época de pandemia. Esse é um devocional semanal, uma palavra profética para cada segunda-feira, declarando que a sua segunda-feira ela não é brava, como o mundo lá fora diz. A sua segunda-feira ela é abençoada na presença de Deus. Portas serão abertas sobre a tua vida, milagres acontecerão. O mundo pode não prosperar, mas você e a tua casa vai prosperar, porque Deus liberou uma palavra profética sobre a tua vida. E também um livro, Vivendo o Melhor de Deus. Esse é o último livro que o Senhor me deu. Foi escrito num tempo de muita pressão. Eu não sei qual é o mistério que Deus faz com a gente, que num tempo de pressão Deus nos dá palavras, Deus nos dá livros, Deus nos dá visão, Deus nos dá sonho, Deus nos dá pregações, coisas tão tremendas. Mas saiba, Deus está te melhorando em cada pressão, porque na pressão vem a provisão, e você vai viver o melhor de Deus ainda aqui nesta terra. O melhor de Deus. Deus vai fazer com que você ouça a palavra, com que você entenda a palavra, com que você guarde a palavra e com que você pratique essa palavra. E tudo para você viver o melhor de Deus, precisa você primeiramente tomar uma decisão
Se você já decidiu viver para Cristo, já tomou uma decisão de viver o melhor de Deus, se prepare que esse ano de 2025 será um tempo extraordinário para a tua vida. Pode os números aí fora estar caindo cada vez mais, mas você e a tua casa prosperará no nome de Jesus. Amém? Eu vou dar esse aqui para os nossos pastores. Amém, pastores? Deus abençoe. É um presente tão singelo, mas que Deus abençoe vocês grandemente. Amém? Glória a Deus, coisa boa. Eu não quero me alongar. Eu estava pensando hoje à tarde, falando: Senhor, qual é a palavra que o Senhor deseja que seja ministrado nessa noite? Vocês já ouviram tantas pregações, ministrações, homens, mulheres de Deus aqui falando, foi tanto tempo. E aí eu estava falando: Senhor, será que tem mais daquilo, mais da tua palavra sobre o teu povo? Será que o Senhor deseja falar mais alguma coisa? Eu entendo que para a minha vida nunca é o suficiente. Quando Deus fala, eu peço para Deus: repete, Deus. Eu sempre falo: Deus, o que mais? Sabe aquele insaciável? Minha mulher fala que eu sou insaciável, talvez seja mesmo. Mas assim como a corça anseia por água, assim é o nosso desejo, o nosso anseio por Ele. Porque quanto mais nós o conhecemos, mais nós queremos conhecer, mas nós sabemos que existe mais e mais e mais e mais da presença dEle. Eu sei que você já passou algumas horas aqui, mas o Senhor quer te renovar, o Senhor quer te dar uma palavra, o Senhor quer te dar uma direção, porque Ele tem mais para a tua vida e para a tua história. Eu sou mineiro, filho de mineiro, só não casei com mineira, graças a Deus. Casei com uma paulista para me dar um pouco mais de empurrão, de ânimo. Porque mineiro é sossegado. Tem mineiro aqui não? Não? Tá vendo? Ó, escasso em Sorocaba. Mas lá em Valinhos tem uns mineiros perdidos. E mineiro, você fala com ele, ele fala assim: ah, que bom. Você não sabe se gostou, se não gostou. Ele só fala: uai. Você não sabe se... mas o que é isso? Mas essa igreja não, ela é repleta de adoradores. E quando você fala assim: Deus é contigo, Ele já responde assim de uma maneira: amém, eu creio. Eu queria levar um pedaço desse povo aqui lá para Valinhos, para jogar fogo naquele povo lá em Valinhos. Mas eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 13. De Josué. Quero que você entenda uma coisa: que existem dias que são importantes para a tua vida, mas existem pelo menos 2 dias que são marcantes para você. É o dia ao qual você nasceu, é muito importante. Você veio a esse mundo para marcar uma história, para fazer algo, para realizar algo. Você nasceu de um milagre extraordinário. Foi formado de uma forma tão tremenda dentro de um ventre de uma mãe. E Deus te concedeu um fôlego de vida. E Deus te permitiu contar os seus dias. Te deu uma data. Isso é maravilhoso. Mas o segundo dia mais importante para nós é quando nós entendemos o porquê nascemos. Será que nós nascemos somente para viver uma vida aqui e passar por essa terra e viver ela talvez com tantas coisas, com tantas opções? Ou será que você viveu para glorificar o nome do Senhor? Ou será que você nasceu para que o nome do Senhor seja conhecido? Ou será que você nasceu para que vidas sejam transformadas através de você? Então, quando você entende a sua identidade, o porquê você nasceu, coisas extraordinárias começam a acontecer. E Deus vai mostrar para você caminhos que talvez você nunca imaginou caminhar. Olha o que a Bíblia diz, Josué capítulo 13, e o versículo 1. Diz assim as Escrituras. Eu peço para que você fique com a Bíblia aberta. Nós vamos discorrer alguns versículos. Eu sei que o Senhor vai falar contigo.
Josué era bem idoso, e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Olhe para mim. Nós vemos aqui Deus falando a um líder que foi o sucessor de Moisés. Imagine tamanha responsabilidade de Josué, trazendo ao povo uma liderança no qual ele iria conquistar algumas terras prometidas. A terra prometida. E todo o povo se beneficiaria disso. Mas de repente, Deus se incomoda lá do céu. E ele diz assim: Josué, você já está velho. E ainda você não conquistou tudo aquilo que eu tinha para você. Eu sei que quando a gente faz uma autoanálise, a gente coloca numa balança, a gente vê que algumas coisas nós não conquistamos. É verdade ou não é? Existem alguns pensamentos que passam na minha cabeça que eu disse assim: Senhor, se eu tivesse a idade de hoje, mas a mentalidade de antes, eu não teria perdido tanto tempo. Porque quando nós estamos falando que o céu se movimenta, que existe uma cultura estabelecida do céu sobre a nossa vida, nós estamos falando que Deus, Ele planeja algo contando conosco, sim ou não? Não que isso vai mudar os planos dele ou o propósito dele, porque os planos dele é imutável. Só que eu e você podemos fazer parte desse propósito ou não. Isso é uma decisão minha e sua. Eu e você podemos escolher sim ou não. Quantas vezes Deus já falou com homens de Deus, mulheres de Deus, deu profecias, palavras proféticas, mostrou caminhos, falou a respeito daquilo que aconteceria. Eu me lembro, quando eu era apenas um adolescente, e Deus usou uma pessoa, mais do que isso, várias pessoas, para dar palavras proféticas, liberar promessas sobre a minha vida, que naquela época não fazia sentido algum, dizendo assim: você vai ser um menino pregador do evangelho. E eu falava: eu? Primeiro que minha família era pobre, desconhecida, não tinha nenhum pastor na minha história, não acontecia nada que poderia talvez dar um entendimento a respeito daquilo que aconteceria, porque Deus parece que faz umas promessas que não condiz com aquilo que nós vivemos. Parece que Deus fala algumas coisas que para a gente é loucura. Parece que quando Deus libera uma palavra, parece que nos deixa até meio com raiva. Você fala: como, Senhor? Como que eu vou fazer isso? Como que isso vai acontecer na minha história e na minha vida? Não tinha nada que poderia talvez responder, talvez alguma coisa que justificasse que o Senhor me usaria de alguma forma. E eu me lembro que o Senhor vai conduzindo os nossos passos. E existe sim um tempo para todas as coisas. Não pense que as datas marcadas são datas simplesmente humanas. Não, Deus escolheu esse dia, essa noite, para marcar a tua vida e a tua história. Não é fruto de um acaso, não é da cabeça dos pastores que escolheu na agenda uma data para que eu e você viesse aqui, passassem horas, dias e simplesmente saísse da mesma maneira ao qual você chegou. Não, não, não. Você pode ter chegado aqui maravilhosamente bem, com o seu vaso totalmente já reconstruído. Mas mais do que isso, Deus quer te encher. Mais do que Ele quer te encher, Ele quer fazer com que você transborde a tal ponto de você inundar vidas lá fora. Quem está entendendo isso? Isso é abundância. Essa é a cultura dos céus. Porque o céu não está em crise. O céu não tem limitação. O céu é perfeito, é pleno. E porque nós não cremos que nós também viveremos a plenitude de Deus aqui nessa terra? A Bíblia diz que se nós pedirmos, Ele nos dá.
Se nós batermos a porta, Ele abre. Se nós clamarmos, Ele ouve. Então entenda, você está nessa noite profética, porque o Senhor te trouxe até aqui. Foi a bondade dEle que te atraiu até aqui. E Ele deseja sim manifestar a glória dEle mais e mais sobre a tua vida, sobre a tua história. Mas aqui nós vemos um líder no qual exerceu um chamado extraordinário e conduziu um povo para que ele vivesse algo tremendo, uma conquista, uma posse de uma terra. Mas entenda uma coisa: Deus não quer que você possua as promessas sobre a sua vida de forma parcial. Deus quer que você viva uma completude de tudo aquilo que Deus quer lhe entregar. Eu sei que a gente se incomoda com coisas que nós ainda não conquistamos. Existem lugares, existem coisas que ainda precisam ser conquistadas. Isso nos incomoda, mas existe algo que me intriga nesse texto, é o próprio Deus se incomodando. Você já parou para pensar que se Deus olhasse para a nossa vida e dissesse assim: Neto, você já está velho, e ainda tem muita coisa que eu já liberei para você que você ainda não conquistou. Tem muito acesso que eu te dei e você ainda não possuiu. Tem muita promessa que eu liberei e você ainda não tomou posse. Tem muitos lugares que era para você ter ido, que ainda você não foi. Tinha muito trabalho para você ter realizado e você ainda não realizou. Nós precisamos compreender que Deus quer nos ativar de uma maneira que a gente saia daqui incomodado, dizendo assim: se é para conquistar a cidade de Sorocaba, eu irei. Se é para conquistar toda essa cidade para Jesus, Deus pode contar comigo. Eu quero aqui gastar os meus dias, o meu tempo, a minha força, o meu vigor, a minha juventude, mas a minha velhice também. Quem está entendendo isso? Dentro desse texto, fala a respeito também de Caleb. Caleb era um homem que juntamente com Josué espiou aquela terra prometida. Ou seja, foi feito um trabalho antes, ao qual precisava espiar uma terra e vir com feedbacks a respeito daquela terra. E eles foram os dois que disseram: a terra é boa, mana leite e mel, é uma terra maravilhosa, é possível sim ser conquistada. Mas vieram 10 pessoas dizendo: não, a terra é complicada, a terra é difícil, a terra, você não sabe, já tem gigantes naquela terra ainda, tem muitos muros fortificados, há uma complexidade para, não vai dar, é muito trabalho, não vale a pena. E somente 2 ali incendiado, pegando fogo, dizendo assim: se Deus quiser vai ser nossa, assim no nome de Jesus. Eu sei que as gerações de Josué e Caleb, Deus ainda está, e já tem pessoas, Deus está levantando, e já existem pessoas como Josué e Caleb, na certeza de que existe muito para conquistar, e que nossos olhos verão tudo aquilo que Deus irá fazer. Quem está entendendo? Olha o que diz o capítulo 14 e o verso 7. Vira aí o capítulo, Josué 14, 7. Eu tinha 40 anos, isso é Caleb dizendo, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que você pôs os pés será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés.
quando Israel ainda andava no deserto, e agora estou com 85 anos. Primeiro Deus vai lá em Josué e diz assim: Josué, você está velho, e ainda tem muita terra para você conquistar. Josué, não morre assim não. Agita esse povo, faz alguma coisa, mas conquiste aquilo que eu prometi dar a vocês como herança. Sabe o que Deus está dizendo para nós, Igreja Expansão? Tem muita promessa que foi liberada, que você precisa tomar posse. E não é para amanhã, não é para daqui 10 anos, não é para daqui 45 anos. Deus quer que você tome posse agora, hoje, já. Essas promessas já foram liberadas para você, e hoje você tem que sair daqui como alguém que já toma posse dessa vitória, dizendo assim: tudo aquilo que foi liberado para mim, para minha casa, para minha família, para o meu ministério, para o meu chamado, para minha empresa, eu viverei tudo aquilo que Deus tem para mim. Interessante que Caleb diz: passou o tempo, mas a promessa não envelheceu. Era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo assim: passou 45 anos, mas eu estou esperando. Eu vejo aqui a honra de Caleb com Josué, ele sendo o líder, e ele esperando o tempo certo de avançar e conquistar aquilo que foi prometido. Isso é honra. Mas quando chegou a palavra, quando chegou na verdade o momento certo dele conquistar a terra, ele não tinha se esfriado, ele não tinha perdido o vigor, ele não tinha perdido o ânimo, ele não tinha esquecido da promessa. Eu não sei se você já conversou com pessoas que no passado ela disse assim: mas o Senhor me usava tanto, mas o Senhor já fez tantas coisas extraordinárias lá no passado. E aí você fala: e hoje como é que você está? Hoje eu estou desanimado, hoje eu estou triste, hoje eu já passou, já foi. Agora é a vez da próxima geração. Agora a minha história já não é mais para ser contada, agora é da próxima. É a próxima que vai conquistar. Eu já fiz o que tinha para fazer, eu já pendurei a minha chuteira. E Deus está falando: existem promessas que foram liberadas para você. Para você foram liberadas essas promessas, e ainda elas estão de pé. Pode passar 45 anos, pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor certamente ela não vai passar. Eu tenho como testemunho de vida, eu vivi, hoje eu tenho 39 anos, parece bem menos, eu sei. Mas eu me lembro que quando eu casei com 21 anos, e já tinha promessas a respeito de pastorear algumas igrejas naquela época, tão jovenzinho. E aí eu falei: Senhor, não deu certo algumas coisas, por culpa minha mesmo. Em algumas coisas eu não dei os passos. Eu disse: Senhor, eu perdi oportunidades, portas que estavam abertas eu não acessei. E eu tenho consciência disso, plena. Mas eu disse assim: Senhor, se fosse naquela época, o que seria talvez do chamado que o Senhor me escolheu? Aí o Senhor disse para mim assim, como um tapa violento. Ele disse assim: nunca foi sobre você, mas sobre aquilo que eu posso fazer através de você. Não tem a ver com idade, não tem a ver com tempo de ministério, não tem a ver com as suas experiências que você teve. Tem a ver com o chamado, a promessa que foi liberada sobre a tua vida. Você pode começar bem e terminar mal, mas você pode começar bem e terminar bem, confiando naquele que te chamou, servindo a Ele com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Você está entendendo? Quando nós temos um entendimento pleno disso, o Senhor nos faz ir mais além. Eu sei que existe um tempo de aceleração.
que o Senhor tem liberado sobre o povo dele, porque muitas das vezes nós não temos o entendimento de discernir os tempos e saber que a seara já está madura e que são poucos os ceifeiros, são poucos aqueles que vão colher nessa semeadura. Mas Deus, Ele quer trabalhadores que se levantam para dizer aqui: Senhor, eis-me aqui, eu vou gastar a minha vida, eu vou gastar o meu tempo, eu vou fazer a tua obra no tempo todo, fora de tempo ou dentro do tempo, eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja para a minha vida, para a minha história. E a Bíblia nos ensina através de Caleb, e eu quero liberar 3 pontos aqui a respeito disso. Primeiro, Caleb teve bons olhos. Fala para a pessoa que está do lado aí: bons olhos, fala isso. Bons olhos. É necessário você ter bons olhos a respeito daquilo que Deus está te mostrando. Deus te mostra lugares, Deus te mostra portas, Deus faz coisas tão extraordinárias, você fala: ai, Deus, não gostei, não faz meu tipo. Aqui eu sei que não tem, mas lá em Valinhos, o pastor Rafael conheceu lá. Quando nós fomos mudar de lugar, de igreja, nós mudamos há um pouco mais de um ano. Nós mudamos de local. Alguns foram assim: ai, está muito velha, não gostei. E eu falei assim: problema seu. Foi onde o Senhor nos enviou. Porque você precisa ter bons olhos daquilo que Deus te permitiu enxergar. Se Deus te prometeu, Ele certamente vai cumprir. E se Deus permitiu que você espiasse a terra prometida, é porque essa promessa ela não envelhece. Você precisa ter bons olhos a respeito disso. Quem está entendendo? Olha o que diz lá em Números, capítulo 14 e o verso 6. Números 14, verso 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, eles rasgaram as roupas. Sabe o que estava acontecendo aqui? Eles estavam dando feedback a respeito da terra, que a terra era boa. E o povo, aqueles outros 10 dizendo: não, a terra é péssima, não dá, tem gigante, é inacessível. Essa promessa, é como se eles estivessem dizendo assim: essa promessa que Deus liberou de conquistar essa terra prometida é loucura, Deus quer matar a gente. Nós estamos vulneráveis a tudo aquilo que eles estão construindo, e construíram lá naquela terra, é fortificada, é inacessível. E eles naquele momento, eles rasgam a roupa. E olha o verso 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Verso 9. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas olha o verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Porém, olha aí o texto: a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Aqui nesse texto estava sobre a liderança ainda de Moisés. Quando eles vieram trazer o feedback daquela terra, eles iriam ser apedrejados ali por dar uma palavra confiante de que era possível conquistar tudo aquilo que Deus prometeu. E eles queriam apedrejar toda a congregação, queriam apedrejar ele, mas sabe o que aconteceu? Uma intervenção divina. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você tem bons olhos para conquistar tudo aquilo que Deus deu para você, vai se levantar exército de pessoas contra você. Vão querer te apedrejar,
vão falar que você é louco, vão falar que você é um sonhador, vão falar que você está fora de si, vão dizer que como é que pode você pensar numa coisa tão maluca, colocando pessoas em riscos? Você quer matar o seu povo. Vão dizer tanta coisa e vão querer de fato apedrejar e literalmente matar você a respeito disso. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, a intervenção do céu, a glória do Senhor se manifesta e ela te encobre, ela te protege, ela te esconde, porque quando você está na presença do Senhor e convicto do chamado, da promessa que Deus tem para você, quando você tem bons olhos a respeito daquilo que Deus te prometeu, a glória do Senhor, ela vem sobre ti, sobre a tua casa, e não permite que coisas maus aconteçam contra você. Ela te encobre, ela te esconde. Sabe como aquela música? No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. Pode todo mundo ficar contra você, mas confie na glória do Senhor que está sobre a sua vida, na graça que está sobre a tua vida e a tua história. Confie nela e ela te basta. E olha o que o texto continua dizendo no verso 11. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei você povo maior e mais forte do que esse. Sabe o que Deus está falando? Ele falando assim: o povo rejeitou a promessa, o povo não entendeu o tempo de conquista, o tempo de avanço. O nome dessa igreja, ela é profética, expansão. E vocês estão liberados profeticamente para expandir. Assim como tantos têm orado: Senhor, olha para nós com graça, a favor, amplia as nossas tendas. O Senhor ouve a tua oração e você está liberado para prosperar. Acredite nisso. Não olhe para os números, pastor Rafael, não olhe para a matemática, não olhe para os números. Acredite na promessa que o Senhor Deus fez para vocês. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agindo o Senhor, quem é que pode impedir? Mas a falta de fé, ela resulta em punição, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, você não alcança os milagres, você não conquista as promessas que Deus liberou sobre a tua vida. Mas em Números 14, 24 ainda, olha o que diz: porém, o meu servo Caleb, visto que houve nele outro espírito, repita comigo: outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Essa promessa foi feita há 45 anos atrás, do texto que nós lemos de Josué 13. Deus falando assim: Caleb, você pisou naquela terra, você vai possuir aquela terra. Caleb, você teve bons olhos em ver a promessa que foi liberada sobre você, a terra que era para você conquistar. Pode ficar tranquilo, você vai possuir e a sua descendência também vai possuir essa terra. Você vai conquistar essa terra, mas a sua descendência irá possuir essa terra. Bons olhos. A pior coisa é você andar com pessoas que tudo para ela não vai dar certo. Sabe aquela pessoa pessimista? Eu já mandei algumas embora da minha vida. Fala isso com temor e graça, porque eu disse: Senhor, o Senhor aguenta, eu não aguento. Eu sou mineiro, mas chega uma hora que não aguento. Sabe, tudo aquilo que você quer mostrar de projeto, fazer a pessoa: ah não, mas isso aí, nossa, se vir a Polícia Federal, você vai preso. E você fala: ei,
Eu imagino Jesus preocupado com os mestres da lei, dizendo assim: olha, é sábado e você não pode curar. E Jesus falando: estou nem aí para você. É lícito curar no sábado ou não? Eu curo, acabou, vai, está curado. Sabe, a gente entra numa discussão religiosa às vezes, dentro do nosso próprio corpo, dizendo assim: ai, não faz isso não é legal. Você não pode falar algumas palavras muito fortes no púlpito, porque a pessoa se sente magoada. Você vai perder membro. Eu falei: que membro? Membro aqui, ó. Entenda uma coisa: não é sobre ser radical, é sobre ter bons olhos através daquilo que Deus te prometeu e te mostrou. Tenha bons olhos. Se Deus prometeu uma expansão, um novo tempo, um tempo de avivamento sobre você, vocês vão se ajuntar a respeito disso e vão possuir essa promessa de uma forma plena e completa. Quem está entendendo? A igreja vai entrar em hospitais, a igreja vai entrar em presídios, a igreja vai para as ruas, a igreja vai em lugares que pessoas não querem ir, em prostíbulos, vai em lugares que pessoas não querem tocar, vai abraçar mendigos, aqueles que estão sujos, mas que o nome do Senhor será glorificado. Será? Quem está entendendo isso? Tenha bons olhos. Segundo ponto que você precisa entender a respeito desse texto: você nasceu para viver todas as promessas. Bate a mão no peito assim, vai, com ousadia, com fé. Diga assim: eu nasci para viver todas as promessas que foram liberadas sobre a minha vida. Eu não vou morrer sem que toda a promessa se cumpra na minha vida. Entenda uma coisa: Deus está dizendo a Josué: Josué, tem muita terra para ser conquistada. Você já está velho, acelera, corre, senão vou ter que levantar outra pessoa para depois conquistar tudo isso de novo. Mas eu quero usar você, é você que eu quero usar nesse tempo, nessa estação. E você nasceu para viver todas as promessas. Sempre teremos combates para conquistar as promessas, sempre. Mesmo aquelas que foram feitas tantos anos atrás. Talvez você diz assim: caducou, passou o tempo, já foi, já não tem mais validade, já passou o tempo. Não. No reino dos céus a cultura não é essa. A cultura é: se Ele liberou uma palavra, certamente vai acontecer. Tem honra para a tua história, tem honra para a tua vida, tem honra para o teu ministério, tem honra para a tua casa, tem honra para o teu casamento, tem honra para você. Onde você pisar a planta dos seus pés, você toma posse como herança. Isso não é palavra positiva para você, isso é palavra de Deus sobre a tua vida e a tua história. Você vai alcançar tudo aquilo que Deus prometeu. Só que tem um contratempo, um contraponto. Que tem gente que fala que Deus prometeu e Deus não prometeu. Tem gente que fala: ai, Deus prometeu para mim o púlpito. O pastor Rafael, ele prega até bem, mas meu Deus, quando eu prego, o cego enxerga, o mudo fala. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus chamou cada um para viver o extraordinário. Você pode viver o extraordinário fazendo aquilo que você sabe fazer. E ninguém precisa puxar o lugar do outro ou ter ambições a respeito daquilo que o outro está fazendo. Mas tem que ter a convicção do chamado ao qual Deus lhe disse. Eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus está expandindo a sua mente, abrindo a tua mente, te dando discernimento para todas as palavras e promessas que já foram liberadas sobre a tua vida. O falso profeta não vai fazer com que você fique perturbado, mas Deus está liberando o Espírito dele sobre a tua vida, para que você não seja confundido e para que as promessas do Senhor não se esfriem na tua vida e na tua história, porque você vai viver todas
as promessas na sua vida. Guarde a promessa, creia na promessa, lute pela promessa, se mantenha em seguir a promessa. Se mantenha. Terceiro e último ponto: faça o que for preciso. Às vezes nós cantamos aqui: eu farei o que for preciso para te ver. Ah, Senhor, eu farei o que for preciso. Mas entenda uma coisa: você precisa fazer de fato tudo o que for necessário para que as promessas que Deus liberou sobre a tua vida não caiam em vão. Josué 13:1, nós lemos: ele era bem idoso, e Deus falou: tem muita terra para conquistar. E quando Josué fala a Caleb, ele está dizendo, olha o verso 11, Josué 14, verso 11. Caleb diz assim: estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Sabe o que Caleb está dizendo? Se passaram 45 anos, mas eu ainda tenho vigor para guerrear, para batalhar. Eu ainda tenho vigor para fazer o que for preciso a fazer. Isso muda tudo no ambiente. Isso muda tudo para a nossa história. Quando nós entendermos ou entendemos que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, vai chegar demandas sobre a tua vida. E vão pedir às vezes coisas que são tão simples, fáceis para você. Vão dizer assim: ó, você pode ajeitar essa cadeira? Você fala: estou aqui, vou fazer o que for preciso. Você vai lá e... aí você olha. Não, peraí. Você faz com excelência, sim ou não? Mas vai chegar tempos de muita guerra, de muita batalha. E aí vai falar para você: será que você pode acordar 3 horas da manhã? Por 40 dias? Vamos levantar um jejum. Vamos levantar uma adoração, um clamor. Vamos fazer aí 24 horas de adoração, 7 por 1. Vamos fazer algo maluco que nunca fez. E você vai dizer: ah não, estou cansado, eu vou trabalhar amanhã. E se eu acordar 3 horas da manhã, no outro dia eu não produzo nada. Será que você está mesmo disposto a fazer tudo o que for preciso para conquistar as promessas que Deus liberou sobre a tua vida? Eu trabalhei por 20 anos como cabeleireiro. Por 20 anos. E eu tinha uma profissão totalmente estável. E o Senhor já tinha liberado promessas sobre a minha vida. E não condizia com tudo aquilo que eu estava vivendo. Porque o que eu estava vivendo, eu achava que era aquilo que Deus queria para mim. A gente, através da empresa, sustentava missionários. Através da empresa, sustentava a igreja. Fazia tantas coisas que isso é o mínimo que nós podemos fazer. E Deus disse assim: não, empresários eu levanto outros. Eu quero que se cumpra toda a promessa que foi liberada sobre a tua vida. Você lembra? Você lembra, Neto, de quando eu te salvei do pecado? Eu falei: lembro. I remember. Yes. E Ele quis mudar a minha história de uma maneira extraordinária. E eu simplesmente falei: Senhor, se Tu queres, eu vou fazer o que for preciso. Sentamos com a nossa casa. Meus filhos eram bem petitiquinhos ainda. Bem petitiquinhos, eram pequenos, são ainda. Mas isso há 6 anos atrás, 5 anos atrás. E aí eu disse para eles, falei assim: papai vai parar de trabalhar no salão. E ele falou assim: mas por quê? E eles pequenininhos, eu falei assim: porque papai vai enfrentar uma outra coisa, vai fazer outra coisa. O quê? Vamos pastorear a igreja. E eles falaram: mas e daí? Eu falei: e daí que as coisas vão mudar. E eu não sabia como falar direito. Minha mulher já entrou dizendo assim: olha, é o seguinte, talvez a nossa vida vai ficar mais difícil financeiramente. Talvez o papai e a mamãe não vai ter o dinheiro que a gente teria ou tem. Talvez algumas viagens
passeios, regalias, coisas, a gente não vai ter mais. E aí eles falaram assim, de boa. Eu falei, meu Deus, mas como é que... Falou, vamos embora. Aí eu perguntei, olhando para os olhinhos deles, mesmo pequenos, e eu disse assim, mas eu só vou se vocês falarem assim, nós estamos junto com você, papai. E eles disseram, estamos junto. Talvez para nós, como adultos, isso pode parecer assim, eles nem tinham entendimento do que eles estavam falando de fato. Nem maturidade eles tinham para talvez responder uma coisa dessa, de fato não tinha. Mas Deus já estava ensinando para eles que confiar nas promessas de Deus é você largar tudo o que você tem que te traz estabilidade e fazer o que for preciso para que cada promessa se cumpra na sua vida. Eu tinha uma agenda no salão que era um tempo de 4 meses para conseguir um horário comigo. E as clientes tinham que falar, só tem daqui 4 meses, que loucura é essa? Eu falava assim, deixa o seu telefone ali de espera. Se surgir uma vaguinha, eu te atendo. E não foi por falta de opção que Deus me chamou para o ministério. Não foi porque o meu trabalho faliu, não. Eu tive que fazer uma escolha em servir ao Senhor. Quem está entendendo isso? A última noiva que eu atendi, porque eu tinha contratos com noivas, a última noiva que eu atendi era 2 anos depois que eu parei a profissão. E quando eu terminei a última, eu olhei para os céus, foi numa praia ainda. Falei, Maresias. Eu falei, meu Deus, a última noiva atendendo aqui em Maresias, casamentão. Eu falei, meu Deus, que coisa top. E eu olhei para os céus e falei, Senhor, agora está consumado. A última noiva, acabou, finish. E aí o Senhor disse assim, é apenas o começo de tudo aquilo que eu já prometi para você, que certamente vai acontecer. Entenda uma coisa, toda decisão que você toma, você vai precisar fazer o que for possível para que você alcance toda a promessa que Deus liberou sobre você. Mais do que isso, Caleb tinha o mesmo vigor, o mesmo ânimo, a mesma força, a mesma garra para conquistar tudo aquilo que Deus prometeu. Olha o verso 12, o que ele diz, dê-me agora esse monte de que o Senhor falou naquele dia, lá atrás, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quezoneu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Não permita que o tempo roube a sua força. Não permita que os anos te depreciem a ponto de você perder a tua fé. Sabe que Deus vai fazer com você ao passar dos anos? Deus vai fortalecer a tua fé. Deus vai expandir a tua força. Deus vai te dar uma visão mais ampliada, com maior alcance. Deus vai te dar um ouvido mais afinado para tudo aquilo que Deus tem para você, para a tua história. Quem acredita nisso? O tempo vai passando e você pode crescer, e você vai crescer. Mais autoridade espiritual, mais intimidade com Deus, mais experiências com Deus, mais forte, mais ousado, mais capacitado. Ah, meu Deus do céu, mais vivos para viver as promessas que Deus liberou sobre tua casa. A tua descendência verá com os próprios olhos tudo aquilo que Deus liberou sobre você. Será que você pode ficar de pé aí? 2 Coríntios 4,16 está escrito: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não
olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ainda que seu exterior esteja desgastado, o Senhor tem um renovo para você, dia após dia. Você vai viver sim, a ponto de ver as promessas do Senhor se cumprindo totalmente na tua vida e na tua história. Eu sei que Deus já liberou palavras proféticas sobre a tua vida, mas hoje Deus quer te dar um renovo a ponto de você compreender que existem guerras ainda pela frente, que você batalhará, você viverá, você enfrentará, mas não é com um vigor desgastado, depreciado, não. É um vigor renovado diante do Senhor. Pode ter passado os anos, mas o Senhor está te avivando. Eu quero liberar sobre a vida dos pastores dessa casa, que aquilo que Deus prometeu para vocês, quando vocês receberam o óleo que foram derramados sobre a tua cabeça, de conquistar, de prosperar, de ganhar vidas para Jesus, essa mesma unção, essa mesma graça, esse mesmo fogo, hoje Deus está renovando, Deus está colocando mais lenha na tua vida, e a chama do Espírito Santo vai trazer renovo sobre vocês, para avançar, para conquistar tudo aquilo que Deus liberou para vocês. Igreja do Senhor, vocês são o exército do Senhor, do Deus vivo aqui nessa terra. Se vocês marcharem em rumo à direção à terra prometida, as promessas do Senhor, o Senhor vai fazer coisas grandes através de vocês. Maná diário virá sobre a tua vida, mas mais do que maná diário, Deus vai fazer com que a terra prometida, onde mana leite e mel, será visível, e você conquistará tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Será que você pode levantar uma das suas mãos e declarar glória, louvor, majestade, domínio, honra, poder sobre esse nome que está acima de todo nome? Porque tem alguns que confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós não, nós faremos menção do nome do Senhor. Aquele que nos chamou, Ele não se esqueceu de nós. Aquele que nos chamou, Ele não se enganou sobre nós. Aquele que nos chamou, Ele nos chamou para um novo tempo, para uma nova vida, para viver o extraordinário, a abundância. Deus nos permitiu ver a terra prometida, para que a gente acessasse esse lugar, e mais do que isso, para que toda a descendência tomasse posse daquilo que é nosso por herança. Será que você pode glorificar o Senhor Jesus? Será que você pode levantar um júbilo aqui nessa noite? Será que você pode cantar ao Senhor? Será que você pode declarar